A Páscoa está chegando e é claro que o Ateliê Toca da Onça está preparando lindos coelhos para você vender, para fazer, para ter uma renda extra. Vamos fazer a coelha Luli hoje. Ela é bem linda, não é? Vamos ao passo a passo? Olá, oncinhas! Eu sou Bianca Castanheira e sejam bem-vindos ao Ateliê Toca da Onça. Que época gostosa, cheia de chocolates, coelhos, alegria. Hoje eu trago para vocês a coelha Luli. Ela é muito fácil de fazer, dá para fazer para vender e fazer uma boa renda extra. Você pode incrementar com alguns brigadeiros e vender como um kit. É uma matemática, muito fácil. Coelho mais chocolate é igual felicidade. Vamos ao passo a passo? Oncinhas, vamos então começar nossa coelhinha Luli. Para começar, você vai precisar do molde. Eu já transferi o meu para um papel mais durinho e eu risquei aqui no meu tecido. O tecido que eu tô trabalhando para o corpo da coelha é o Melton Uniflock. Em várias regiões esse tecido tem nomes diferentes, mas ele é flocadinho. Do outro lado ele parece uma malha, ele até estica. Ele é perfeito para fazer ursinho, coelho, bichinho de um modo geral, eu adoro ele. Então, eu dobrei o meu tecido como se fosse na tricoline normal, dobrei ele e eu risquei o corpo uma vez só, dobrado. Risquei as pernas 2 vezes e os braços, tá bom? Então, essa parte aqui é simples como outras bonecas, outras peças que a gente já fez aqui no canal, fizemos já bastante. Então, eu só risquei e costurei. Aí, eu deixei a abertura onde tá indicado no projeto, tá bom? E agora, a orelha, eu risquei também, só que a diferença é que eu risquei uma vez no Melton e a outra vez, outro lado, né? Com um tecido floral, um composê que eu escolhi, tá? Eu escolhi esse floralzinho aqui. Então, eu risquei aqui uma vez no tecidinho diferente. Gente, o Chaplin tá derrubando tudo aqui. A parte do casaco. O casaquinho vai ser parecido com o outro coelhinho que a gente ensinou aqui no canal. O coelhinho sentado. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima. Ele é bem fofinho também. Vai ser mais ou menos naquele estilo. Eu cortei a parte da frente espelhado, no feltro mesmo. Tô trabalhando com feltro. A parte de trás eu cortei uma única vez. E a manga eu cortei 2 vezes. E a gola, cortei uma vez no feltro, outra vez no mesmo tecido que eu tô trabalhando, diferente para dar um charme. Essa parte aqui é opcional, tá, pessoal? Se você quiser fazer do mesmo tecido, você pode ficar à vontade. Eu tô fazendo assim porque eu acho que vai ficar um charme, tá? Então, a parte do corpo eu vou reservar pra fazer a montagem com vocês. E nós vamos fazer a roupinha primeiro. Tem a calça e a saia do vestidinho também, que aí eu vou acabar mostrando pra vocês também ao longo do passo a passo aqui, tá bom? Gente, eu fui ver a razão do barulho. Olha isso. Ele achou a minha coruja, que eu já ensinei aqui no canal. Olha que sem vergonha. Sem vergonha, esse aqui não pode brincar. Já fiz um monte de brinquedinho pra você. Vamos então começar com o casaco. Eu vou pegar aqui a parte do meu casaco, da frente e das costas. Vou juntar aqui, direito com direito. E nós vamos estar primeiro costurando somente os ombros. Nós vamos agora costurar a gola. A gola, essa parte reta a gente vai deixar aberta. E a gente vai costurar essa parte arredondada.
E o pulo da onça é a gente dar alguns pulos nessa parte arredondada da gola. Na hora da gente desvirar, ela fica certinha. Desvirar. Agora nós vamos pegar a parte das mangas e nós vamos posicionar. Esse aqui é o nosso direito, esse aqui ficou como avesso porque foi onde a gente fez a costura. Nós vamos posicionar direito da manga com o direito da frente do nosso casaco. E o meio do casaco você vai posicionar certinho, meio com meio. E agora sim nós vamos fazer um pé de máquina, uma costura toda a volta, fazendo o contorninho da manga. Eu gosto de fazer primeiro um lado e depois o outro. Eu acho que fica mais fácil. Você pode estar costurando do jeitinho que você quiser. Deixe nos comentários as peças que você gostaria de aprender para trazermos conteúdo aqui para o canal. E compartilhe com a sua amiga que gosta de costura. Fechar as laterais e juntar certinho as mangas. Vai ficar desse jeito, pessoal. Eu gosto de dar alguns piques aqui nessa parte do braço. E nós vamos desvirar. O casaquinho vai estar pronto. Agora nós vamos posicionar certinho, meio com o meio. Para a costura da gola, vocês vão costurar apenas o feltro com o feltro, deixando a outra parte da gola de fora. Fazer a costura seguindo todo o contorno aqui. E depois nós vamos usar esta parte aqui que ficou de fora para dar acabamento numa nova costura aqui do outro lado. Se você ficar com dúvida nesta parte da costura da gola, veja o nosso outro vídeo que vai ficar aqui no card, porque lá a gente ensinou certinho, dá pra ver bem. E vai ser o mesmo esquema. Pessoal, olha que linda que ela fica. Então, agora nós vamos estar dobrando aqui esse tecido para estar fazendo o acabamento. Para a ponta, eu vou dobrar também um pouquinho dessa ponta que tá sobrando do casaco aqui pra dentro. Na hora de estar fechando, encaixar certinho. Depois que fechar esta parte, nós vamos fazer uma costurinha, dobrando as duas pontinhas do casaco para dentro. Nossa gola está pronta também. Agora eu vou estar costurando uma rendinha na parte de baixo. Essa que eu tô usando é leg peer. Você pode estar usando de algodão, o que você tiver na sua casa.
E eu vou estar fazendo um franzidinho, uma dobrinha aqui, toda a volta do casaco para dar um charme a mais. Round 1, fight! What? Huh? Round 2. Olha aqui, pessoal, que charme que fica com a rendinha. Fica bem mais fofinha. Eu achei que deu um charme a mais. Se vocês quiserem, pode estar aplicando aqui na parte de cima uma cinhaninha e prendendo com pontinhos à mão, fica bem fofo também. Aí a decoração vai do seu jeitinho, do seu gosto. Agora, com as marcações feitas, eu vou estar usando essa máquina aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando certinho ela. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima. Eu vou fazer o botão, a casa de botão, nessa parte aqui com ela. Então, eu vou virar aqui, na etapa 1, e começar. Vou repetir mesma coisa com as outras partes, as outras duas partes de botão. Pessoal, olha aqui como que fica certinho a parte do botão, parte de trás. Agora nós só vamos estar abrindo o meio dessas costuras, todo o meio aqui. Vocês podem estar pegando o abridor de casas. Agora, pessoal, nós conseguimos fechar o nosso casaquinho. Fica bem fofinho. Eu vou fazer agora um pontinho à mão e prender uma cinhaninha toda a volta. Eu vou colocar aqui na manga e eu vou colocar aqui em volta sobre a rendinha que a gente havia aplicado. Pessoal, e agora o casaquinho da nossa coelhinha Luli está pronto. Se você quiser aprender como que eu fiz a técnica do casaco, comenta aqui embaixo, eu vou estar fazendo um outro vídeo para vocês, porque tem mais dicas, mais coisas, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Mas eu pretendo trazer para vocês, então se vocês têm interesse, deixa o comentário aí, deixa like, pra gente estar sabendo que vocês gostaram, estão gostando do nosso conteúdo. Agora, com o casaco pronto, vamos passar para a parte do vestido, do chapéu e da calça da nossa coelhinha. Pessoal, para o vestido, eu cortei uma tira de 25 centímetros por 70 de largura. Risquei 2 vezes o short, seguindo o molde do short, cortei aqui 2 vezes e cortei 2 vezes, seguindo o molde, o chapéu. Vamos fazer primeiro o vestido. Vamos fazer uma bainha, dobrando 2 vezes a parte de baixo e fazendo uma costura. Aí, se vocês quiserem, pode estar aplicando uma renda na parte de baixo, onde fizemos a bainha do vestido. Agora, nós só vamos juntar direito com direito e fechar essa lateral. E ficou pronto o nosso vestido. Vou desvirar, reservar junto com o casaco, pra gente usar ele na hora da montagem. Para a calça, nós vamos abrir o tecido dos 2 lados. E
também fazer uma dobra na parte de baixo. Vamos juntar direito com direito. Se você quiser, pode estar colocando um alfinete aqui para segurar bem a barra. A barra aqui é legal que fiquem as duas do mesmo tamanho certinho. E nós vamos costurar a parte do gancho, este lado e o outro. Depois nós vamos estar costurando entre as pernas. E agora nós podemos reservar a calça junto com as outras peças de roupa da nossa coelhinha que já estão prontas. Agora, para o chapéu, nós vamos costurar aqui toda a volta, deixando esta parte reta de baixo aberta. Nós vamos dar alguns piques em toda a parte de curva do nosso chapéu, para ele desvirar e não ficar com aspecto repuxado. Agora vamos virar no direito. E agora o que nós vamos fazer é dobrar ele aqui para dentro, formando um barquinho. Nós vamos fazer uma outra dobra, só que desta vez para fora, para formar o chapéuzinho. E vocês podem estar pespontando toda a volta do chapéu para dar um acabamento e ficar mais bonitinho. Oncinhas, vamos então começar a montagem do corpo da nossa coelha Loli. Eu até usei uns coelhinhos que nós já ensinamos aqui no canal. Aliás, eu acho que foi um dos primeiros que a gente ensinou aqui no canal para decorar. Ficou bem fofinho o nosso cenário aqui. Se você não assistiu a aula desses coelhinhos, eu vou deixar aqui em cima. Já tá disponível. Agora é só a gente abrir o tecido, vou cortar aqui em volta do corpo, deixando sempre uma margem, tá, pessoal? Com todas as nossas peças já picadas, nós vamos desvirar para encher. A parte da orelha eu vou fazer uma abertura, pode ser com esse abridor de casas, e vai ser a mesma coisa, nós vamos desvirar, vai ser a única peça que nós não vamos encher, o restante, braços, pernas e o corpo, nós podemos estar enchendo. Oncinhas, agora com todas as peças cheias, nós vamos fechar e unir a parte do corpo no seu devido lugar. Pessoal, agora estamos com o corpinho da nossa coelhinha Loli pronta. Eu fiz já o formato que eu vou querer do narizinho dela. E separei aqui uma linha para bordado. E a gente vai estar fazendo aqui o ponto cheio, nesta parte aqui do nariz. E depois vamos finalizar aqui a parte de baixo com um pontinho reto. Bem simples. Se você não sabe fazer esses pontinhos de bordado, eu vou deixar aqui em cima no card
assiste lá como que faz o pontinho certinho que a gente mostrou do bordado e volta aqui pra gente finalizar a nossa coelhinha. Eu separei aqui 2 miçangas. Nós vamos estar aplicando os olhinhos com as miçangas. Eu prefiro por eu estar trabalhando com Uniflox. Se você estiver fazendo com algodão cru, você pode estar fazendo com tinta, né? Uma opção tipo o que a gente faz com as bonecas Tilda, né? Então você pode estar pintando ou bordar assim como eu, pregar aqui na coelhinha. Vou aproveitar essa mesma linha que eu arrematei aqui para fazer os olhos e já prender a orelhinha do nosso coelho. Olha que charme que está ficando. Eu vou passar um pouquinho de blush nas bochechas dele. Blush normal de maquiagem que eu estou usando. A calça, nós vamos dobrar esta parte de cima, fazer um pesponto toda a volta. E se você quiser, pode estar fazendo o pesponto também nas barras, pra gente estar ajustando na cintura do nosso coelho. E o vestido, nós vamos fazer também, dobrar aqui a pontinha e fazer um pesponto toda a volta pra franzir e colocar aqui no pescoço do nosso coelho. Depois, nós vamos fazer um corte no tecido, o suficiente para passar a mãozinha, para servir como se fosse uma manga, uma fenda para ele estar passando o braço. E eu vou fazer então aqui os meus alinhavos e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou vestido na nossa coelhinha. To spring, but I can't wait now. See, the winter sets you free. Now it's October, getting cold, but it's fun. We're getting sober. Yeah, I'm thinking it's time. I need my coffee. Please just take a walk, you and me. And you don't fall too much, but I fall apart. Cause you said I'm not around. And you want big rush every time I start. Yeah, cause you said you love me now. And girl, it's all too much, and we fall too much. Yeah, it's autumn done now. When the summer comes, when the summer comes around. Pessoal, vai ficar desse jeito, já vestida. Agora nós vamos estar colocando o casaquinho. Prontinho, pessoal, olha que fofura que ela tá ficando. E agora, se você quiser também, pode estar fechando o casaquinho. Aí, se você fechar, como o casaquinho a gente deixou ele um pouquinho mais apertadinho, ele vai ficar meio que com um efeito de sainha, a parte de baixo fica bem bonito também. Depois eu vou fechar pra vocês verem. E nós vamos estar finalizando colocando o chapéuzinho nela. Aí você pode colar ou costurar, a maneira que você preferir. E vai ficar assim, pessoal. Olha aqui que fofura que ela fica. E assim finalizamos a nossa coelhinha Luli. Ela ficou bem charmosinha. Depois eu acabei colocando alguns enfeites. Coloquei uma rendinha no pescoço.
um lacinho e uma florzinha de cetim, ficou bem fofa. E eu usei também para decorar esses 2 coelhinhos de pompom que eu já ensinei no canal. Eles deram um charme todo especial para nossa coelhinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com uma amiga que gosta dessas coisas de costura, que tá fazendo artesanato, tá costurando para Páscoa. Lembrando, pessoal, que se você não faz parte do nosso grupo fechado do Facebook, vai ficar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode estar entrando lá. Nós trocamos ideias, moldes e muito mais. E esse molde, se você quiser adquirir, vai ficar o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato comigo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações em primeira mão. Nós postamos vídeos novos toda semana. Eu espero vocês para um próximo vídeo. Até breve!